Bem-vindos aí mais uma vez ao Cannabis 2015. Eu sou o Profeta Verde, estou entrevistando hoje o Renato Fileve, que topou participar aí dessa primeira edição online sobre a maconha. O Renato Fileve, ele é neurocientista, pesquisador do sistema endocannabinoide e vai falar um pouquinho para a gente sobre os usos terapêuticos da maconha. Como é que é essa relação entre o homem e a maconha e como é que ela pode nos beneficiar. Então, Renato, começando aqui para valer, firme e forte, o que você diz para mim sobre essa questão que eu falei, né? O título da sua palestra que a gente pensou é Sistema Endocannabinoide e os usos terapêuticos da maconha. Como é que é esse sistema endocannabinoide? O que é isso, que é uma palavra tão difícil que a gente ouve falar tanto? E como é que esse sistema endocannabinoide pode ajudar a gente no uso terapêutico da maconha? Legal. Profeta, eu queria agradecer o convite, por participar do primeiro congresso online sobre maconha, Cannabis. Eu acho que vocês têm um futuro brilhante pela frente em fazer muito mais eventos como esse. E eu vim aqui por conta um pouco do que eu venho estudando ao longo desses últimos anos sobre a maconha e a interação dela com o nosso organismo. Né? O sistema canabinoide, ele tem esse nome justamente por conta o sistema endocannabinoide, né? Tem esse nome justamente por conta da interação entre os componentes da planta com o nosso organismo. No nosso organismo, como é que é isso, né? Será que a gente tem no nosso organismo componentes que estão lá esperando para receber a maconha, né? Para que um dia, por eventualidade, essa interação aconteça, né? Entre o homem e a planta? Não, na verdade, o que acontece é que o nosso sistema, ele tem em sua constituição proteínas e outras moléculas, né, lipídios, que eles interagem de uma forma de alterar a fisiologia do nosso corpo, a fisiologia e a patologia. Essa capacidade de interação, né, desse sistema específico, que é o sistema canabinoide, ele tem as propriedades de, por exemplo, regular funções fisiológicas, como, por exemplo, a dor, o sono e a vigília, os sonhos, a fome, a ingestão de líquidos, o apetite sexual, as emoções. Então, esse sistema como um todo, ele faz como se fosse uma modulação, uma regulação que orquestra para que ele funcione o sistema de uma maneira harmônica. Então, para que você sinta fome no momento em que você precisa sentir fome, que você sinta sede ou que sinta tesão, excitação no momento apropriado para isso. Dessa forma, a gente consegue imaginar que os canabinoides presentes na planta, eles de certa forma eles imitam essas substâncias que a gente, nosso próprio corpo produz. Renato, você estava falando um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide e a minha pergunta agora é qual que é a importância da descoberta desse sistema que é endo, então portanto está dentro do nosso corpo e que serve para regular várias funções, como você falou, o apetite, a dor. Como é que a descoberta desse sistema pode ajudar a gente na pesquisa do uso medicinal da maconha? Mudar esse cenário de ser uma planta que lá no começo era usada para várias coisas, depois foi proibida e colocada como uma planta demoníaca, e agora a gente tem mais noção, pesquisou mais, sabe que existe esse sistema. Como é que isso pode ajudar a gente a melhorar o uso medicinal da maconha? Perfeito. Bom, a compreensão de como funciona esse sistema e de fato, como ele interage com a célula, o que ele opera dentro da célula, faz com que a gente tenha um poder em atuar farmacologicamente no sistema para que a gente consiga modular essas funções. Então, por exemplo, as funções de sono e vigília, né, se você consegue entender como ocorre, como é que o sistema canabinoide ele induz a hipnose, por exemplo, o sono, né,
você consegue fazer com que aquela pessoa que sofra de insônia, que ela consiga se sanar, se curar desse problema através do uso de canabinoides e com a menor possibilidade de eventos adversos possíveis, né? Então, outros exemplos, né? Uma pessoa que precisa se alimentar e não consegue, ou por conta de ter algum problema de anorexia, ou por perder o apetite em decorrência de um processo de tratamento quimioterápico em função de algum câncer. Essas pessoas elas podem ingerir canabinoides e reverter esse processo de apatia em relação ao consumo e ingestão alimentar, né? Então, assim, você conhecer como o sistema ele atua dentro do nosso organismo faz com que a gente consiga criar procedimentos terapêuticos muito mais precisos, muito mais focados, preocupados de fato com a segurança e a eficácia do paciente para fazer um melhor uso, um uso, além de ser mais efetivo, também muito mais seguro para quem está se tratando. Mais previsível também. Mais previsível. Inclusive, eu vou fazer um pouco o papel advogado do diabo, já que eu também sou advogado, né? Claro. Esse estudo do sistema endocannabinoide, você falou, é um sistema, tem vários receptores que regulam várias funções do organismo. E você falou da descoberta de um princípio ativo que é o THC, em 1964, se eu não me engano. Exato. E agora fala-se muito do CBD, que é um outro princípio ativo que ajuda a gente a relaxar, a dormir, a abafar crises convulsionantes, né? Então, como é que... se essas pesquisas elas servem para descobrir esses novos canabinoides, como é que está isso? Se está muito atrasado, se tem muita coisa para ser descoberta, porque a maconha, você falou de vários canabinoides, eu queria dizer que são centenas de canabinoides. A gente não sabe quase nada dessa planta. Isso não quer dizer que é perigoso a gente usar ela, um monte de canabinoides aí que atuam num sistema que a gente nem tem ideia como é que funciona, e se não, o estudo dela vai servir para quê, sabe? Para a gente isolar e usar remédios com partes dela, ou não? Vamos estudar como usar a maconha inteira, com todos esses canabinoides, e conhecendo cada vez mais. Legal, então, na sua pergunta você já meio que deu um indicativo da resposta, que foi interessante. Você falou que em 64 eles descobriram o THC. Eu posso falar para você que o THC ele foi descoberto há aproximadamente 10 mil anos atrás. Então, assim, no primeiro contato do homem com a planta, se descobriu o THC. Então, assim, o THC ele foi isolado farmacologicamente em 1964, entende? E aí sim se isolou o princípio ativo que está presente na planta há milênios. E foi um dos fatores importantes para que essa planta ela fosse mantida ao redor das culturas humanas, sejam elas espalhadas pelo mundo, né? A planta maconha em si, ela tem origem lá no Tibete, no Nepal, na região da Ásia Central, né? Próximo à China, à Índia, ao Paquistão, mas ela se espalhou pelo mundo muito bem, né? Tem cultivares de maconha no norte da África, no Marrocos principalmente, no México, no Paraguai, na América se espalhou ao longo das grandes navegações, né? Em que as grandes potências europeias elas precisavam de plantas de maconha, cânhamo, de hemp, para a produção de cordas e velas de navio, e fizeram da América uma grande, importante colônia de plantio de cânhamo. Aqui na América do Sul, a que mais se destacou foi o Chile, na América do Norte o México, na América do Norte o México e na Central a Jamaica. E tem essa cultura do cânhamo, né? Na Austrália também se produz maconha. Então, assim, é uma planta que se espalhou pelo mundo, se envolveu com múltiplas culturas, né? Desde os povos tibetanos até os árabes que levaram a maconha para a Europa. Bom, se espalhou muito além do THC. Muito além do THC. De canabinoides. Exato. Os canabinoides, voltando à sua pergunta,
são aproximadamente 100 canabinoides na planta. São rigorosamente um pouco mais de 80 canabinoides. O problema é que esses canabinoides eles são lipídios, né? Esses lipídios estão presentes na cutícula da planta, nessa camada serosa que cobre as folhas superiores e as flores, as inflorescências da maconha. E aqueles pelinhos branquinhos que sai da árvore? Exato. Que produzem as glândulas, que são os tricomas, né? Que parece, se você vê de microscópio, parecem os cogumelinhos, né? É uma cutícula, uma glândula de gordura que produz, além dos canabinoides, os terpenoides, que são substâncias muito parecidas, análogas. Na verdade, os canabinoides eles podem ser considerados como uma classe de terpenos também, de terpenoides da planta, né? E os terpenoides é o que dão o aroma, né, da maconha. Então algumas plantas têm um aroma mais próximo da manga, do pêssego, do maracujá, do limão, justamente por conta dessa caracterização, dessa diferenciação e variação dos terpenoides presentes na maconha. Então, assim, todas essas moléculas juntas, que dão aproximadamente 400, 420, 430 moléculas, componentes químicos, que estão não só canabinoides em torno de 80, 100, juntos, eles produzem um efeito quando você ingere aquilo lá, quando você ingere um extrato, uma tintura, um vapor, a fumaça, o que seja que tenha junto esses componentes, eles criam um efeito somatório, um efeito resultante que é diferente se cada molécula fosse colocada no organismo separadamente, isoladamente. Eles criam esse efeito, que é uma resultante final, em que alguns dos efeitos podem ser potencializados por outras moléculas, outros podem ser inibidos. Então, é como se cada molécula ela, estimulasse algum efeito de outra e inibisse algum outro efeito dessa mesma molécula. Então, eles vão se ajustando por competição ou por cooperação para criar uma resultante final de efeito que se chama efeito comitiva, entourage effect. Esse efeito comitiva, ele é o que faz com que cada maconha, cada cepa, cada variante da maconha, ela tenha uma quantidade, além do que o local que ela é produzida, a quantidade de luz, de gás carbônico, de nutrientes que ela recebe, e a própria genética dela, e faz com que ela tenha diferentes porções, não só de canabinoides, mas também de terpenoides. E isso faz com que o efeito de cada maconha seja muito distinto, e também para cada organismo que recebe aquela planta. Então isso precisa ainda ser bastante estudado. É um campo enorme para ser estudado, para que você consiga desenvolver, por exemplo, plantas com ricos teores de CBD, que podem conter crises convulsivas, minimizando os efeitos psicoativos do THC para você, por exemplo, manipular em crianças. E você vê a diferença, Renato, esse uso da planta como um todo? Primeiro falou-se muito de THC. THC foi maconha, THC, tanto que se proibiu o THC em alguns países, e nem a maconha. Se você tem uma maconha que não tem THC, como o hemp, não é proibido. Mas agora entrou na moda do CBD, que o CBD que tem potencial, ajuda as crianças e tal. E aí o THC foi isolado e parece que existem remédios de THC sintético. O CBD pode ser isolado e fazer similares ao CBD sintéticos. A sua pesquisa vai nessa linha de isolar e fazer remédios a partir de cada um individualmente, usando eles de forma isolada, ou uma coisa que nem eu fui entender que o CBD, que tanto se falou na mídia, não é um CBD isolado, é a planta toda, uma planta que tem maior potencial de CBD, tem mais percentagem de CBD e menor uma percentagem de THC. Dessa planta se faz um óleo que tem tudo, tem todos esses canabinoides, tem todos esses terpenoides, inclusive o THC, só que em menor escala, mais escalas de CBD. Então, essa pesquisa dos canabinoides levou a desenvolver plantas que atuam de determinada maneira, não é isolar, não é criar um remédio sintético. O que você me diz disso? O que você acha que é mais conveniente fazer? Eu penso assim, a maconha, talvez ela tenha sido proibida justamente por não se enquadrar nesse paradigma. Por que até 1930
ela era vendida na farmácia em forma de tônicos, extratos e tinturas, e aí a partir, até cigarrilhas, né, as cigarrilhas Grimaud, para asma, insônia e catarro. A cigarrilha de fumar pra você fumava uma cannabis índica que vinha com marca francesa Grimaud, e isso era permitido até a década de 30. Então, porque a partir de 30 a maconha ela deixou de ser interessante para as indústrias farmacêuticas que estavam trazendo desde o fim do século XIX, né, essa especificação de uma molécula em si específica para atuar em um receptor específico e promover o efeito de uma maneira mais limpa e com menos efeitos colaterais possíveis. Mais previsível a princípio. Exato, com tudo controlado, com tempo de meia-vida, com janela terapêutica, com quantidade plasmática que vai ser liberado. Então, tudo isso que tem que ser controlado num fármaco de prateleira de farmácia, ele se tornava um desafio no conhecimento científico da época com a maconha, né, que era administrada na forma de extratos, de tinturas, que são componentes extraídos, né, por um solvente, como o álcool, por exemplo, de uma planta toda, ou da flor dela. Né? Então, vem todo esse conjunto de substâncias da planta, vem junto nessa tintura, nesse estado. Exato. E esse é o grande desafio, de você conseguir produzir moléculas purificadas. Né? Eles começaram a perceber, através do método científico rigoroso, né, clássico, agora que é o que a gente usa, né, na medicina contemporânea, né, as pesquisas biomédicas, placebo controlado, estudos clínicos, estudos randomizados. Então, por exemplo, administrando THC endovenoso, injetando THC puro na veia. Esses THC sintéticos que você comentou, por exemplo, o dronabinol, o nabilone, né, o sesamete, o marinol, que são THC sintéticos, mas eles são THC, delta 9 THC, eles são exatamente idênticos à molécula natural, que não pode ser patenteada. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram uma molécula sintética, ressintetizaram o THC e patentearam. Esse remédio só tem o THC, não tem CBD, não tem terpenoides, não tem nada. Você acha que é bom usar assim? Você usaria assim? Olha, curiosamente, o THC, que é proibido pela Convenção de 71 da ONU, né, em todos os países, a molécula natural, ela foi proibida em 71, que curiosamente foi quando se deu o início da guerra às drogas, né, através do presidente Nixon. Foi nessa época, foi concomitantemente, foi sendo desenvolvido o dronabinol, o similar sintético, uma molécula idêntica sintética. E essa molécula, nos anos 2000, ela fez o pedido de registro à Anvisa e você pode comprar no Brasil. Você pode comprar 10 mg de THC puro para usar aqui. E ele é indicado para quimioterapias, para perda do apetite, aumento de náusea e vômitos em pacientes que estão se tratando para câncer e para AIDS. Então, desde os anos 2000 você consegue importar, né, que ele não é produzido no Brasil, mas você consegue importar, através de um receituário simples, receita amarela, um THC puro que pode dar aumentos de quadros de ansiedade aguda, transtornos de pânico, aumento de incidência de surtos psicóticos. Então, alguns efeitos colaterais que você vê com um pouco mais de segurança quando é utilizado o THC natural associado aos outros componentes canabinoides que de certa forma competem com ele e minimizam esse efeito tão impactante, tão incisivo, né, do THC nessa questão dos efeitos colaterais. Então, o efeito comitiva ele vem sendo pouco estudado porque até a descoberta do sistema até hoje, a maioria das pesquisas elas eram feitas ou com a cannabis em si, ou então com
as moléculas isoladas e você tinha uma série de desencontros entre os resultados, né? Justamente porque se não levava em conta o efeito comitivo. Então, a partir disso, eu acredito que as pesquisas vão mudar bastante, né? Onde vão começar a ver que os efeitos da molécula isolada, que isso vem sendo falado desde a década de 60, mas num contínuo histórico, né, da pesquisa científica, é pouco tempo até, relativamente pouco tempo, da década de 70 para cá. Então, a gente consegue ver que existe uma grande diferença entre você estudar o grupo de canabinoides juntos, agindo de uma maneira, com as moléculas isoladas atuando de uma outra maneira. Legal. É uma longa conversa, essa conversa nossa aqui do sistema endocannabinoide, dos usos terapêuticos da maconha, né? Essa coisa de isolar a molécula pura, sintética, a substância como um todo, a maconha com o seu efeito cometido, os vários canabinoides, terpenoides. Pelo que eu entendi, acho que é importante estudar a maconha inteira, né, e não moléculas que imitam a maconha de alguma forma. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dessa possível descriminalização das drogas que pode acontecer, que o STF está para julgar, e por que, no caso, é interessante legalizar a maconha, né? Que essa descriminalização, se só a descriminalização vai ajudar de alguma forma a pesquisa, você acha que sim ou que não? E por que seria legal legalizar para a gente lidar melhor com esse uso medicinal da maconha, sabe? Olha, eu acho que você descriminalizar, primeiro que você faz com que um usuário, que porventura seja usuário medicinal, está fazendo uma terapia para alguma coisa, ele se sinta mais seguro, né? De não ir preso por conta de estar fazendo algo que seja benéfico para a sua saúde. Isso já é uma coisa bastante importante. Agora, você descriminalizar só em si, eu não vejo um ganho efetivo para as pesquisas. Eu acredito que, talvez por uma pesquisa epidemiológica, mais pessoas sintam-se à vontade de se declararem usuários. E, bom, não é mais penal, não é mais passível de pena criminal, então eu posso me declarar numa pesquisa, num censo, como usuário. Agora, para as pesquisas clínicas e para a pesquisa básica de avaliação dos usos das moléculas, dos componentes da maconha, até a própria planta em si, eu acredito que só com a legalização, com a regulamentação, uma reforma ampla da legislação da maconha, embora hoje se permita, né, através de procedimentos de importação hiperburocráticos, hipercaros, você consegue pedir para a Anvisa a autorização da importação de canabinoides para fazer aqui no Brasil. Ainda mais dependendo do seu histórico, da sua chancela, se você é um pesquisador emérito, muitos anos pesquisando, é mais fácil você obter, e mesmo assim é um desafio para grandes pesquisadores importantes, até o professor Elisaldo Carlini tem dificuldade de obter os medicamentos, os fármacos à base de canabinoides e à base de outras moléculas psicoativas, como heroína, como cocaína, não é tão trivial, né? Mas pelo menos existe um fluxo técnico-burocrático dentro da Anvisa e da Receita Federal que permitem a importação dessas moléculas. Mas eu acredito que a legalização ela tende a facilitar esse trâmite de uma maneira radical, né? Até porque vão haver incentivos para você pesquisar isso, né? Visto que é legal. A gente precisa ter não só essa perspectiva do lucro, mas também do cuidado, da segurança, da eficácia, né? Que hoje em dia é muito negligenciado por conta da proibição mesmo. Então, mas é evidente que descriminalizar a gente consegue dar um passo, um pequeno avanço para trazer o tema para a sociedade de uma maneira mais abrangente. O Brasil é assim, né? Há 127 anos atrás, o preto era escravo, e ele teve a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, veio devagar, o último país a se libertar, né, a abolir a escravatura da América foi o Brasil. Então, acho que dessa forma a gente vem com esse ranço conservador, ele ainda é perpetuado na nossa sociedade. Talvez por isso
nós sejamos hoje o único país da América do Sul a também penalizar o uso de substâncias. Né? A gente vai devagar, né, no Brasil. Assim. Tudo é mais devagar, né? A gente consegue perceber, eu acredito que hoje no Brasil a gente esteja com o pensamento de como era na Califórnia na década de 70, quando Nixon declarou a guerra às drogas. Então, acho que até a gente chegar em 2015, na Califórnia, lá o que está rolando lá, no Colorado, no Uruguai, vai demorar pelo menos uns 15 anos. Legal, Renato. Fico feliz que a gente tenha tido essa conversa. Foi uma conversa que me parece que tem muita coisa a ser explorada ainda. Tem, foi super curto. Né? Vocês em casa que querem entender um pouco mais, fiquem tranquilos. A gente também vai conversar com o Renato, seu xará, Renato Malcher. Provavelmente vou falar de sistema endocannabinoides também, para aprofundar mais esse tema. Por favor, porque ele é uma fonte de conhecimento inesgotável sobre isso. Eu sou o nosso mestre, o Malcher. Ele é o cara que espelha todos nós, é grande exemplo. Legal.